Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Trivium. Eu sou o professor Ever Aldu e hoje vamos mergulhar num tema essencial para transformar a educação: a metodologia Siraca, aplicada no ensino de tecnologia com enfoque especial em três áreas fundamentais: a biologia, a química e o projeto de vida. Mas antes de tudo, essa live tem um toque especial. Vamos homenagear uma educadora que foi um símbolo de inovação, sensibilidade e liderança, a diretora Rosa Mesquita, da Escola Alternativa, uma referência para todos nós que acreditamos na escola como espaço de transformação. Então fique com a gente, participe dos comentários e vamos juntos numa jornada de reflexão e inspiração. Seja bem-vindo, Marden, seja bem-vindo, Zezito. Boa tarde, queridos. Me escutam bem? Sim, alto e claro. Boa tarde, Zezito. Boa tarde, Everaldo. Boa tarde, Mário. Seu áudio está um pouquinho baixo. Beleza. Vamos esperar aqui um pouquinho o Fernando. Fernando só falta entrar aí com a gente. Já mandei lá o convite para ele, para a gente iniciar esse nosso bate-papo de homenagem. O Fernando entrou. Seja bem-vindo, Fernando. Boa tarde. Boa tarde, som alto e claro. Ótimo, obrigado. Então lá. Para começar, com o coração cheio de gratidão e respeito, passo agora a palavra ao nosso querido professor Zezito, que vai conduzir esse momento de homenagem à nossa amiga, parceira de caminhada, a diretora Rosa Mesquita. Zezito, é com você. Boa tarde, queridos. Como sempre, é uma honra estar aqui presente. Eu só não estou conseguindo ver os dois, viu, Everaldo? Não está aparecendo para você, não? Mas para mim está alto aqui, está aparecendo. Os dois estão aparecendo, está alto e claro o que eu estou dizendo, está tudo Sim, tranquilo? está tranquilo, tranquilo. Tá alto e claro, mas eu também não vejo nenhum dos colegas aqui, viu? Eu não sei, eu não estou conseguindo ver, nem só você eu estou conseguindo ver. Tá, mas está todo mundo aqui na tela. Quando você faz a apresentação, a gente dá um jeito nisso. Não, está tudo certo. Bom, como eu ia dizendo, é sempre um prazer fazer parte dessa equipe, né? E o mais interessante é o seguinte, quando nós, dentro das nossas reuniões dominicais, pensávamos em definir o tema. E por um acaso, eu, Everaldo e Fernando, né, trabalhamos juntos na escola que meio que foi a base da nossa formação. Eu posso considerar que foi quase que a primeira escola que eu trabalhei anteriormente no estado, mas falar da Rosa Mesquita, para mim, tomara que eu não me emocione muito, porque é dizer de uma pessoa que foi a grande responsável por eu ter conseguido basicamente todas as coisas que eu tenho em função de ter sido professor. E falar da Siraca é algo que é extremamente interessante, principalmente que, assim, pesquisando, eu não consegui ver se já existe uma base acadêmica sobre esse processo que foi ensinado por nós, por ela. Mas falar um pouquinho dessa pessoa é dizer que, por exemplo, eu comecei em 1997 numa escola em Brumadinho, chamava SEMA. Trabalhei com a Renata, professora da escola alternativa, que, por um acaso, quando eu precisei de sair dessa escola, ela me levou até a Rosa, que estava tendo uma reunião, e ela convocando professores para as diversas empresas que, por um acaso, ela estava coordenando. E eu cheguei lá, e ela, mesmo eu sendo um cara ainda em formação, ela permitiu para que eu fosse para duas das empresas onde ela, na verdade, três das empresas onde ela estava começando a trabalhar com educação de jovens e adultos. Fui trabalhar na Copasa, em Santa Luzia, e na Itera e na Risa, que era em Betim. E, por um acaso, né, estava começando as minhas aulas, essa coisa toda. Ela ficou bastante entusiasmada quando viu uma aula que eu, por um acaso, produzi.
né, invadindo a área do meu colega Fernando, que foi uma aula de tabela periódica, um baralho Kine. E o mais interessante é o seguinte, ela não foi uma pessoa que, por ter montado, né, uma escola junto com as suas parceiras, ela foi assim, mentora de diversos projetos educacionais, muitos projetos educacionais. Ela tinha uma preocupação basicamente intensa com os problemas que a educação poderia ter solucionado, e principalmente privilegiar pessoas que não tivessem, talvez, uma condição social essencial para poder participar do processo educacional. Em 1995, junto com algumas outras queríssimas colegas, por exemplo, a Cida, a Flávia, nasceu a Escola Alternativa, que foi fruto dos alunos que não teriam mais condições de estudar no SESI Comar. Então, foi uma escola que tinha 450 alunos no início, ela chegou a atingir quase 1.200 alunos. Também tive a oportunidade de trabalhar lá junto com o Everaldo, nós dois trabalhamos lá. O Fernando, eu não tenho certeza, depois você pode até dizer, Fernando, se também trabalhou na Escola Alternativa. Mas outros empreendimentos foram feitos pela Rosa, eu tive a oportunidade de trabalhar em praticamente todos, como ISA, a Iquera, Copasa, eu trabalhei também no Santa Doroteia, trabalhamos juntos no Cruzeiro, né, Geraldo? Sim. Trabalhamos juntos no Cruzeiro, no Padre Eustáquio, no Colégio Padre Eustáquio tinha um pré-vestibular gratuito, onde surgiu o interesse do Colégio Padre Eustáquio em me contratar. O mais interessante é que no Santa Doroteia a gente trabalhava com os alunos do Morro do Papagaio, então a gente atendia uma clientela com diversas mazelas sociais. Diversas mazelas sociais. Então, não dá para pensar que foi só algo voltado simplesmente para a questão econômica. Ela tinha uma visão muito diferenciada mesmo. A Rosa, ela foi sem sombra de dúvida. Eu costumo até dizer que foi alguém escolhida por Deus para conseguir conduzir a vida. Não só dos alunos diversos que foram acolhidos por ela, mas também por professores em formação. Eu era um sujeito de 20 e poucos anos, né? Vamos pensar, já tem muito mais de 20 e poucos anos que isso aconteceu, começando realmente a minha vida acadêmica, e fui acalentado por ela nos momentos difíceis, não me esqueço disso, quando perdi minha mãe. Mas, além disso, ela conseguiu contribuir para melhorar a vida de diversos alunos e diversos professores, inclusive. Então, assim, ela tinha um olhar diferenciado, uma escuta e uma fé meio que inabalada, extremamente comprometida com a educação e principalmente com as transformações com a educação. E eu achei, assim, mais do que espetacular falar sobre ela, né? E aí eu fiquei responsável por falar sobre ela. Também fiquei bastante feliz de falar de alguém que se dedicou tanto tempo da vida em prol de melhorias da educação. Fiquei bastante satisfeito, né? Fico muito feliz em participar desse grupo, mas tenho muito que agradecer muito, né, a Deus, né? E tenho certeza que de onde ela estiver, ela está olhando por nós. Ela está olhando por nós e intercedendo por nós, para que continuemos, de certa forma, a fazer um trabalho
uma continuidade do trabalho que, de certa forma, elas nos ensinou. Então, só para fechar, nós, enquanto estávamos em reunião, eu, Fernando e o Marder, porque o Marder é o nenenzinho da turma, então ele ainda não estava na alternativa, né, Marder? Mas nós falamos da importância de algumas coisas que foram feitas por nós nesse período, e aí apareceu a Ciraca, que vai ser conduzida. Fernando está conosco aí, não está, Everaldo? Fernando está. Está aí com a gente. Então, que vai ser conduzida de forma maestral, eu tenho certeza, pelo Fernando, e pelo Marder e pelo Everaldo, mas que daqui a pouquinho eu volto, se possível for, eu dar algum tipo de contribuição. Não, você vai voltar sim. Obrigado aí, professor Cezito, palavras tocantes, né? Diretora Rosa, onde é que esteja, né? Fez a diferença nas nossas vidas profissionais, assim, a escola também muito voltada mais para o lado humano, tanto para o do aluno quanto do professor. O trabalho da Rosa continua sendo ainda uma bússola para quem acredita na educação e o afeto andam juntos.